Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Tô aqui então para a gente começar a estudar a respeito de apropriação indébita, né? De acordo com o post que eu fiz agora no grupo, principalmente para as nossas salas de penal especial 1, a gente já viu aqui no grupo o roubo e o furto, né? Nas salas, eu tenho as salas do memorial e da vergueiro. No memorial, a gente já começou a estudar a extorsão e a extorsão mediante sequestro, que respectivamente são os artigos 157 e 158. Perdão, respectivamente 158 e 159. Então, como a gente já viu isso em sala, aqui eu vou seguir com a apropriação indébita, que é o nosso próximo ponto do plano de ensino, que é o 168. Então, para as outras salas, a gente ainda vai estudar o crime de extorsão, o 158 e também o 159, fiquem tranquilos. Mas eu só peço que vocês fiquem atentos ao andamento, porque eu vou tentar equilibrar o que é dado aqui e o que é dado em sala de aula. E obviamente, não coincidirem os artigos para a gente não perder tempo, tá, gente? Além disso, mais uma vez, eu queria pedir desculpas, pessoal, pelos últimos vídeos, porque o Dianarinho, meu cachorrinho, ele atrapalhou. Como vocês sabem, acho que eu até já falei pra vocês, eu tô num flat, porque meu apartamento tá sendo reformado, então um flat pequenininho, com o Dianarinho aqui comigo, e então, assim, não tem como eu tirar ele daqui e colocar em algum outro lugar para eu poder fazer a aula pra vocês. Então, assim, pode ser que aconteça alguma coisa hoje também, eu acredito que não. Mas caso aconteça, eu peço mais uma vez que vocês me desculpem, porque não tem o que fazer, tá? Se Deus quiser, semana que vem eu já tô no meu apartamento, e aí lá eu tenho mais disponibilidade para colocar ele em algum lugar, e aí a gente ter certeza de ter nossa aula com tranquilidade. Tá bom, pessoal? Bom, o crime de apropriação indébita é um crime super fácil. Ele tá lá no artigo 168 do Código Penal. Ele fala assim: apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bom, o que acontece no crime de apropriação indébita antes propriamente da gente começar a destrinchar as elementares? No crime de apropriação indébita, a vítima entrega o bem ao autor do crime de forma livre e consciente, e autoriza o autor do crime que ele saia dessa esfera de disponibilidade da vítima e que tenha, portanto, uma posse desvigiada. No furto, a gente conversou e eu falei para vocês que a vítima, muitas vezes ela entrega a coisa ao furtador, mas o furtador tem a posse vigiada do bem. Então, eu me lembro bem até que eu dei o exemplo, por exemplo, de um camelô. Você pega algo, você tira algo da barraca do camelô para olhar, então você tem ali a posse, mas uma posse vigiada. Ele não está te autorizando a sair de lá com aquela coisa. Se você sai, é, portanto, furto, contra a vontade dele. Na apropriação indébita é diferente. Na apropriação indébita, a própria vítima entrega de forma livre e consciente a coisa ao indivíduo, ao autor do crime. Inclusive, o próprio autor do crime, neste momento, ainda não é. Ou seja, ele ainda não é autor do crime. Por quê? Porque ele recebe a coisa de boa fé. O que ocorre é que depois, ou seja, com um dolo posterior, depois existe uma inversão do ânimo da posse. E aí ele, então, decide ter o bem para si. Então, de início, ele recebe de boa fé o bem. Não existe má fé. Depois, então, portanto, uma característica muito marcante na apropriação indébita é o dolo posterior. Depois, ele decide ter o bem para si. E aí, depois, então, portanto, que ele decide ter o bem para si, a gente consegue configurar que houve, portanto, a inversão do ânimo da posse. E aí, em função disso, o crime vai ser consumado de duas formas. Ou quando agora eu que me aproprio indevidamente do bem, ou quando eu nego a restituir, e essa negativa pode ser de uma forma tácita ou de uma forma expressa, ou então quando eu tenho atos de disposição do bem. Eu começo a agir em relação ao bem como se dona fosse, começo a vender, começo a alugar, e aí então implicitamente, de uma forma implícita, tácita, considera-se já então, portanto, que o crime tenha sido consumado, porque eu de uma certa forma eu já expressei que eu estou agindo como se dona fosse, sendo que eu não tenho esse poder.
Então, na apropriação indébita, a posse é desvigiada, né? A vítima entrega a coisa para o autor do crime, acreditando verdadeiramente que ele vai devolver isto, e ele acaba não devolvendo. E o autor também, de início, recebe a coisa de boa fé. Por quê? Porque se ele já recebe de má fé, se ele já tem lá, mesmo que de forma silenciosa, sem empregar fraude, mas de forma silenciosa, ele já tem a intenção de não restituir a coisa lá na frente, isso é estelionato. No estelionato, a vítima também entrega algo ao autor, porém ela entrega enganada, e o autor já desde o início sabe que não vai devolver a coisa para si. O autor desde o início tem lá o ânimo de ter a coisa para si. Na apropriação indébita, não. O autor tem aquele ânimos rabendi de ter a coisa para si ou para outrem posteriormente. Ou seja, o dolo dele é posterior. Então, esse é o ponto principal, né? Posse desvigiada, uma boa-fé ab início e dolo posterior. Esses são os pontos mais importantes para vocês não confundirem, principalmente a apropriação indébita com o furto e também com o estelionato, tá? Bom, então vamos lá. O que mais tem de importante? Nesse tipo penal, a gente considera também que existe uma quebra de confiança, né? Porque inicialmente é uma relação de confiança e que posteriormente o autor inverte o ânimo da posse. Ele decide ter a coisa para si. Então existem basicamente 4 requisitos que eu acho que é importante que vocês anotem aí a respeito deste crime. Primeiro, a própria vítima entrega o bem ao agente de forma livre, espontânea e consciente. Ela não é induzida a erro, ela não está enganada, ela não está entregando contra a vontade. Segundo, essa posse ou detenção são sempre desvigiadas. Se for posse vigiada, configura-se crime de furto, conforme a gente já viu vídeos atrás. Terceiro, que o agente esteja de boa fé no momento da tradição. Ou seja, no momento em que eu entrego a coisa a você, você está de boa fé. Posteriormente, num dolo posterior, você, quarto requisito, inverte o ânimo da posse e decide ter a coisa para si ou para outra, tá? Bom, que mais tem de importante ainda nessas elementares? Bom, se existe uma dúvida a respeito dessa boa-fé do agente, se ele tem boa-fé ou se ele não tem boa-fé, quando ele recebe o bem, né, se existe dúvida a respeito dessa boa-fé, a gente tem que ir pelo princípio do indúbio pro réu, né, ou seja, a boa-fé se presume. A má-fé, se você não consegue comprovar, a gente vai pela regra da presunção de boa-fé. Então, nessa dúvida, a gente vai pelo crime de apropriação indébita, porque ele já tem uma pena um pouco menor do que a pena do estelionato, né? Por quê? Porque se ele já recebe de má fé, é estelionato. Se ele recebe de boa fé e depois ele inverte o ânimo da posse, aí vai ser apropriação. Se existe dúvida nessa comprovação, a gente vai pelo crime menos grave, que no caso aí é a apropriação indébita, tá? Como que a gente consegue comprovar essa inversão do ânimo, né? Ou seja, ele tinha um ânimo anterior de ter a coisa, mas devolver, e depois ele inverteu esse ânimo e passou a ter o ânimos rabendi, de ter a coisa para si. Como eu já havia dito para vocês, existem 2 formas, né? Primeira, pela prática de atos de disposição. Eu disponho da coisa como se dona fosse. Se eu não sou dona, eu não posso fazê-lo. Então eu ponho para vender, eu alugo, eu empresto como se dona fosse. Ou então pela possibilidade de negativa de restituição, né? Ou claramente eu digo que não vou devolver, ou então eu me omito, nada digo, escorre o prazo, passa-se o tempo e aí subentende-se então, portanto, que eu queira ter a coisa para si. Como todos esses crimes que a gente vem estudando são crimes dolosos, né, gente? O eventual esquecimento de uma determinada pessoa não vai ser configurada como dolo e, portanto, não vai ser configurada como uma situação de apropriação indébita, tá? Sujeitos. Vamos começar então com as elementares. Sujeitos. Crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo, né? Sempre o sujeito passivo é quem sofre o prejuízo. E não precisa ser necessariamente o proprietário do bem. Pode ser, por exemplo, o possuidor
ou usufrutuário, quem o vale é quem esteja naquele momento com a posse lícita do bem, né? Com o domínio em relação ao bem. Consumação, né? A consumação, como eu disse para vocês, depende da modalidade, né? Em atos de disposição, vai ser então quando eu começo, na modalidade atos de disposição, né? Vai ser quando eu eventualmente coloco determinada coisa para ser vendida, quando eu coloco determinada coisa para ser alugada. Na negativa de restituição, pelo escorrer do prazo. Então, nos atos de disposição é crime instantâneo. No momento em que eu faço, já existe a consumação. Na negativa de restituição, isso depende, né? Vai ser preciso que transcorra o prazo, e no momento em que transcorre o prazo, aí então, em função da omissão do agente, a gente consegue determinar que tem existido a consumação, tá? Tentativa. A tentativa é possível sempre na modalidade positiva, nos atos de disposição. Tentativa em crimes omissivos não existe, né? Não tem possibilidade. Então a tentativa ela não é possível no caso de negativa de restituição. Que mais? Elemento subjetivo, já havíamos dito também. Neste caso, na apropriação indébita, novamente é o dolo, né? Mas importantíssimo, como eu já falei aqui acho que umas 3 vezes, é o dolo posterior. De início ab início, eu não tenho dolo de ter a coisa para mim, ou de ter a coisa para outrem. Eu tenho, na verdade, ab início, uma boa fé. O que ocorre é que, posteriormente, existe uma inversão desse ânimo da posse. E aí, então, vai existir o crime consumado. Tá? Que mais? Já falei para vocês a respeito do esquecimento, né? O esquecimento vai ser considerado atípico. E objeto material, somente as coisas móveis, na medida em que existe esse ato de disposição, né? Então, ou então pela negativa de restituição. Somente as coisas móveis podem ser objeto material deste delito. E o objeto jurídico, obviamente, como a gente já conversou, né? Faz parte do rol dos crimes contra o patrimônio. Tudo bem? Eu acho que essas são as elementares. Vamos fazer as causas de aumento de pena no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Senão fica com dificuldade depois para postar. Até mais!